Boa tarde, como vocês estão? Espero que bem. Bora para nossa live aula de hoje. Trouxe um tema aqui bem especial para compartilhar com vocês. Vamos falar aí de padrões repetitivos, crenças, padrões repetitivos, ciclos repetitivos que podem estar aí travando a sua vida. Oi, Tatiana, seja bem-vinda, boa tarde. Já compartilha aí essa live. As live aulas não ficam gravadas aqui. Então, bora lá compartilhar, avisar as amigas para que elas cresçam junto com você, para que elas vão aí romper com a escassez e acessem a abundância, a prosperidade. A gente sabe que o ambiente, as pessoas que a gente convive, importa. A ambiência, o ambiente que você frequenta importa, as pessoas que você convive importa, e elas moldam até as suas células. Então, quanto mais gente próspera aí do seu lado, melhor. Seja bem-vinda, Renata! Bora para o nosso tema de hoje. Como romper, né, os padrões de escassez. Já bora aí compartilhar essa live. E eu já quero começar com uma pergunta, mas antes da pergunta, eu peço permissão aí para que eu possa entrar na sua casa, para que você me dê a permissão aí, para que eu possa entrar no seu coração, na sua casa, para que algumas chaves possam virar aí no seu coração. O movimento, a mudança acontece quando a gente toma decisão, quando a gente permite. Seja bem-vinda, Aparecida. Seja bem-vinda aqui. E aí, eu só posso entrar na sua vida se você deixar. Se você der a permissão. Prontas? Podemos? Já compartilha aí essa live. Vou pedir Maria Clara para trazer meu outro celular para eu compartilhar ali nos grupos. Cacá, traz aqui o outro telefone para compartilhar nos grupos o link da live, que se eu for compartilhar por aqui, eu acho que cai, né? E aí vocês não vão conseguir me ouvir. Só me digam se estão me ouvindo e me vendo bem, pra gente já começar. Tô aqui, ó, toda enrolada nos tecidos, porque tá frio. Mas o coração tá bem quente aqui. Então, bora, mulheres. Estão ouvindo e me vendo bem? Tá ok aí pra vocês? Só me digam aqui. Bora lá? Olha, me responda. Já percebeu que existem alguns padrões que eles são aí repetitivos na sua vida? Já percebeu que porque existem pessoas que estudam, que se esforçam, que trabalham muito e não saem do lugar? Estão sempre aí vivendo os mesmos problemas? Já aconteceu isso aí com você? E quando a gente olha para isso tudo, né? Esses padrões que se repetem, esse ciclo de escassez, esses relacionamentos que se repetem, né? Pessoas indisponíveis, amizades tóxicas. Às vezes você tem muito conhecimento e não consegue monetizar esse conhecimento, né? Não consegue colocar no mundo, não consegue colocar para fora, se sente travada. E não é falta de inteligência, né? Não é falta de capacidade, não é falta de vontade. Na maioria das vezes, né, esses padrões, eles se repetem. Você continua vivendo os mesmos padrões porque você está vivendo no automático. Você está apenas repetindo situações de dor. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui, né, que esses resultados, isso que você colhe na sua vida, muitas vezes eles são manifestados aí em forma de dor, de dificuldade, de problemas nos seus relacionamentos,
na sua vida amorosa, no financeiro. Eu sempre trabalho com esses pilares porque são os que mais doem, né? A falta do dinheiro, a dificuldade financeira, os conflitos nos relacionamentos, os relacionamentos indisponíveis. Então a gente sabe o quanto isso tudo machuca. E o primeiro ponto assim que eu quero trazer para vocês é que a escassez é um padrão, né? E muitas vezes a gente olha para a escassez, a gente olha e pensa que é só em relação ao saldo bancário. Mas não somente aí. A escassez ela não significa só a falta de dinheiro. Ela não significa só o valor que tem hoje na sua conta bancária, né? O valor que tem ou que não tem. Mas significa também, ela representa também todas as vezes que você vive no medo. A escassez também na forma como você se enxerga, todas as vezes que você sente culpa de prosperar, que você acha que não é bom o suficiente, que você não acredita em si mesmo, que você trabalha demais, né, e acha que vai resolver tudo trabalhando mais. E esse trabalhar mais significa estar sempre sobrecarregada, sempre cansada. Significa também carregar o mundo nas costas. Quem nunca? Eu fui a rainha da escassez, trabalhava muito, fazia muito esforço e sempre sem sair do lugar, sem colher, né, o sucesso, os resultados que eu gostaria, sem realizações, nada disso. E aí, muitas vezes desse lugar, né, trabalha muito, se esforça, não tem tempo para nada, tá sempre sobrecarregada. Trabalha muito e sente que o dinheiro não fica. Já viveram isso? De trabalhar muito, o dinheiro não fica, o dinheiro não vem, trava o fluxo da vida. E aí, gente, eu preciso que vocês tragam assim pro coração, né? Sempre que eu falar alguma coisa que dói, coloquem amor aí no que eu vou falar, porque caso contrário a gente não muda, né? O que a gente escutou até hoje são as nossas verdades, o que a gente ouviu até hoje, o conhecimento que a gente tem, nos trouxe até onde estamos, né? Então, para acessar algo mais, para avançar, para alcançar o que você deseja, para sair da escassez e romper com a escassez, muitas vezes a gente vai ouvir o que não é confortável, né? O que muitas vezes mexe na nossa ferida. E aí, olhando para tudo isso, né, para os problemas no relacionamento, para os problemas financeiros, nós podemos entender um caminho bem simples, né? Um caminho bem simples. É simples, é óbvio, né? E o óbvio precisa ser dito, mas nem sempre a gente traz isso pro coração, né? A gente precisa entender que tudo que a gente ouviu, tudo que a gente viu sobre relacionamento, tudo que a gente viu sobre dinheiro, tudo que a gente viu sobre descanso, tudo que a gente viu sobre relacionamentos em todas as áreas, não só relacionamento amoroso, é o nosso modelo de relacionamento, de lidar com o dinheiro que a gente segue e carrega para a vida. Então, talvez você possa refletir aí, né? Como seu pai ou sua mãe lidava com o dinheiro, né? Como seu pai lidava com o dinheiro? Como era o relacionamento amoroso dos dois? Como era o relacionamento das pessoas com as quais você convivia? Prosperar, né? Fazer mais dinheiro era sinônimo de orgulho, de alegria, ou significava medo, culpa, significava algo impossível. Porque tudo isso molda quem você é hoje. Tudo isso molda as decisões que você toma hoje na sua vida. Tudo isso impacta
na forma como você enxerga o mundo. E se você aprendeu, né, conviveu a vida inteira com a escassez, com a falta, porque eu fui aquela que, graças a Deus, não passei fome, mas assim, não tinha direito de escolha. E aí a gente vai para a vida adulta e acha também que não pode escolher. Deixa eu só fechar meu WhatsApp aqui do computador, que fica fazendo barulho aqui, me incomoda. Ô, Rê, eu vou te pedir para compartilhar lá no grupo da escola essa live. Não sei se você consegue por aí compartilhar no WhatsApp para mim, por favor. E Maria Clara, compartilha lá no grupo a caminhada para mim, por favor. João, traz aqui o celular para mãe. E aí, gente, parece repetitivo, mas enquanto a gente não olha para esse lugar da nossa vida, para essas histórias que a gente ouviu, para tudo que a gente aprendeu, para tudo que a gente sentiu, nada muda. A gente vai apenas repetindo um padrão de dor, apenas repetindo, né, a mesma situação, o mesmo bloqueio, os mesmos padrões, os mesmos problemas financeiros. Já reparou que às vezes você muda de emprego, começa a empreender? Tem muitas mulheres que trabalham com transição de carreira, né, que fazem transição de carreira, começam a empreender, muda de trabalho, aumenta o salário, muda de ambiente e é a mesma situação, a mesma coisa, a mesma dor. Às vezes aumenta o valor que você recebe e os problemas são os mesmos. Às vezes muda de relacionamento, troca de parceiro, né? Muda o relacionamento e a dor é a mesma. O problema se repete, né? E nada muda. Seja bem-vinda, Madu, seja bem-vinda, Iris. E o que eu mais escuto, gente, é também o que eu mais vivi, assim, na minha vida, foi os problemas financeiros. O que eu mais vivi, né, assim, se pudesse colocar numa pirâmide, e os problemas que eu mais atendo hoje são os problemas financeiros, os problemas emocionais e os problemas nos relacionamentos. E aí eu vivi uma fase da vida, né, que talvez você possa trazer aí para sua vida, que eu não via sentido. Sabe quando você chega num lugar que parece que é o fundo do poço? Eu sempre brinco que fundo do poço não existe, porque sempre tem um degrau abaixo, né? Sempre tem um degrau abaixo do que você acha, né, que já está vivendo. Porque às vezes você pensa que já viveu todos os problemas possíveis, mas se você não toma a decisão de romper, de quebrar com esse padrão, né, de quebrar com esse ciclo, você volta para o mesmo lugar ou pior. Porque sempre tem um problema a mais, sempre tem uma dificuldade a mais. E aí, gente, quando você está vivendo no meio do caos, do problema, é como se não existisse solução. É como se não existisse saída, não existisse outra possibilidade que não seja aquele problema. Já viveu isso, né? Já teve vontade, né, Iris, de chutar o balde? Eu já tive vontade de chutar o balde inúmeras vezes. Porque a sensação é que quanto mais eu fazia, quanto mais trabalhava, quanto mais esforçava, quanto mais dedicava, menos dinheiro, mais problemas, mais cansaço, mais sentimento de incapacidade, mais sofrimento. Era um ciclo sem fim. Era como se não existisse saída mesmo. Como se não existisse possibilidade, né? Como se tivesse tudo escuro e não existisse a luz no fim do túnel. E é um lugar que causa muita dor e sofrimento, gente. É muita dor. Né? É uma sensação de impotência, de fracasso imenso. Imenso. E aí, quando a gente olha para nossa história, quando você olha para sua história, olha para o relacionamento dos seus pais, para a relação deles com o dinheiro, para como você
cresceu, né? O que você cresceu ouvindo na sua infância. Isso dita as suas decisões de hoje. Esse é o arquivo que você recebeu. E o dinheiro, ele vai acompanhar a sua identidade, o que você acredita sobre você. O relacionamento vai acompanhar o que você acredita sobre relacionamento. O seu faturamento mensal vai sempre acompanhar o que você acredita que merece. E muitas vezes, a maioria, principalmente nós mulheres, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar o próprio valor. Porque existe aí a comparação, o acreditar que não é bom o suficiente, a crença de que tem que sofrer, que tem que ser doloroso, que tem que ser com sacrifício. E aí o nosso cérebro, que é a coisa mais espetacular do mundo, ele vai economizar energia. Ele sempre vai querer economizar energia, então ele vai seguir o caminho conhecido, o caminho mais fácil. E esse caminho mais fácil é o que você aprendeu. E nem sempre é o que vai transformar a sua vida. A tendência é que você siga e faça as coisas sempre das mesmas maneiras. E desse lugar você nunca vai conseguir mudar. Desse lugar você vai conseguir apenas repetir os padrões. Apenas viver na escassez. E aí, para a gente entrar agora no tema central da nossa live, eu quero trazer 3 pontos e quero que você abra aí o coração para ouvir esses 3 pontos que eu posso chamar que é a tríade da escassez. E se você deseja romper com a escassez na sua vida, você vai precisar olhar para esses 3 pontos e ver quais deles estão aí mais direcionando as suas atitudes hoje, estão impactando mais aí na forma como você se relaciona, na forma como você lida com o dinheiro, na forma como você trabalha, na forma como você olha para si mesmo, na forma como você identifica, né? Na forma como você olha para as outras pessoas. Posso falar aí o primeiro ponto e eu peço a vocês que, à medida que fizer sentido, coloquem um foguinho aqui, para eu saber que vocês estão acompanhando aí o raciocínio, tá bom? Então, bora lá pro primeiro ponto, que eu chamo de triângulo da escassez. Não tem como sair, romper com o padrão de escassez se você não olhar para esses 3 pontos. Se você não identificar em qual deles você se encontra hoje. Em qual desses lugares você está fazendo, às vezes, morada. Ou talvez esteja aí, andando nos 3. Primeiro ponto, né? Sabe aquela pessoa que reclama o tempo todo? Que culpa o tempo todo, sempre encontra um culpado. Aquela pessoa que se sente muitas vezes injustiçada. Esse é o primeiro personagem, a primeira persona da tríade da escassez. Talvez você já tenha convivido com alguém que vive essa persona, vive esse personagem. Ou talvez você seja o próprio personagem, ou talvez você esteja nesse papel aí na sua vida. Seja bem-vinda, Aline. Que é a vítima. A vítima é aquela pessoa que só reclama. A vítima é aquela pessoa que espera, que a culpa é sempre do marido. A vítima é aquela pessoa que acha que a culpa é do governo. Só que eu preciso dizer que enquanto você estiver no papel de vítima, nada vai mudar na sua vida. Tem uma frase do Bert que diz que as vítimas, elas buscam aliados. Elas não querem resolver. E talvez você não esteja nesse papel, mas talvez esteja convivendo com pessoas que estão nesse lugar de vítima. E é desafiador, né? Conviver com uma vítima. É desafiador ser a vítima. E é lógico que a gente não percebe que a gente se colocou nesse lugar. Eu já fui a vítima inúmeras vezes e eu achava que a culpa era do outro.
Eu achava que o problema era do outro, que não me via, que não me valorizava. Eu fui essa. E quem mais já foi? É isso, né, Iris? E de vez em quando ela vai voltar. De vez em quando ela vai voltar. De vez em quando as pessoas vão te chamar para ir para esse lugar de vítima. Elas vão te colocar na situação para que você se sinta uma vítima. Só que se você quiser romper com o padrão de escassez, você precisa estar consciente. Consciente desse papel. E todas as vezes que começar a culpar, começar a esperar demais, começar a reclamar demais, a chavinha aí no cérebro precisa virar para você sair desse lugar o quanto mais rápido. Porque caso contrário, vai ser uma sequência de repetição. O segundo, né, não menos importante, e eu já vivi essa persona inúmeras vezes, esse personagem que é a da salvadora. É aquela que quer resolver tudo para todo mundo. É aquela que não sabe dizer não. É aquela que esquece de si própria em função dos outros. Só que tem um problema com a salvadora, né? Ela quer salvar o mundo, ela quer carregar o mundo nas costas, mas inconscientemente ela espera que alguém venha e faça isso por ela. E daí, como ninguém vem e ninguém faz, ela alimenta dentro de si essa crença que de fato ela não pode contar com ninguém. A salvadora muitas vezes foi aquela menina que viu a dor dos pais e sentiu que não podia incomodar. E já aprendeu desde cedo que precisava se virar sozinha. E aí cresce com essa máscara. Só que enquanto você for a salvadora, você não vai prosperar. E os problemas da sua vida sempre serão os mesmos. E eu vivi nesse lugar de salvadora inúmeras vezes. Eu trabalhei 16 anos de CLT. E no sindicato que eu trabalhava, eu mexia com toda a parte burocrática de documentação, documentação de INSS, documentação de terra, tudo quanto é documento que você pensar, eu fazia. E eu tinha um nível de exigência absurdo. O dia que eu errava uma letra, uma coisa que fosse, eu entrava em estágio de sofrimento. O dia que o órgão responsável lá pelos benefícios, né, o INSS, negava algum benefício de algum trabalhador, eu chegava em casa e eu ficava de cama. E eu só fui entender depois, quando eu fui estudar essa tríade da escassez, que eu percebi que eu queria salvar todo mundo. Que eu me colocava no lugar de resolver o problema de todo mundo. E é pesado demais ser a salvadora. Machuca demais ser a salvadora. E aí a gente quer resolver as questões do marido, quer resolver as questões do filho, dos vizinhos, dos parentes, tudo, dos amigos. É o famoso deixa que eu faço. Deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. E desse lugar, amada, você não cresce. Não cresce. Não avança. E vai ficar sobrecarregada. E talvez, só talvez, você vai se sentir a vítima com o passar do tempo. Porque é uma tríade, tá? É uma tríade mesmo da escassez. E para avançar, para ter bons relacionamentos, para fazer dinheiro, você precisa sair desse lugar. Literalmente sair desse lugar e sentar na cadeira da sua vida. E aí, amadas, o terceiro da tríade, não menos importante, é o papel da agressora. A agressora é aquela que quer controlar tudo. É aquela que critica tudo, que nunca está satisfeita.
E, na verdade, por trás desse excesso de controle, tem o medo, né? O excesso de controle, por trás do excesso de controle existe um medo. E na maioria das vezes ela foi uma criança que passou inúmeras dificuldades, né? Que não pôde contar. Às vezes a agressora é aquela que sente raiva. E talvez você esteja vivendo os três ao mesmo tempo, com pessoas diferentes. Às vezes eu me coloco como vítima do meu pai e da minha mãe, ou vítima do marido. Aí depois eu vou para um lugar no mesmo momento de agressora dos filhos. E quero salvar, né, às vezes os amigos, e assim vai. E é um buraco sem fim. E todas as relações que você convive, as pessoas vão te chamar para dançar nesse lugar. Geralmente a vítima, ela tá buscando um salvador. E aí, às vezes você vai para esse lugar de salvadora. Então, em que lugar que eu prospero, Simone? Seja bem-vindo, Gedalino, Diva. Você prospera, né? Você acessa a prosperidade, você sai da escassez. Quando você para de andar nesses lugares. Porque é um círculo, tá? Né? Todas as frases, as situações que você viveu lá na sua infância, elas moldaram quem você é hoje. E talvez desde cedo você aprendeu a estar nesse lugar da vítima. Da que se sente injustiçada, da que reclama o tempo todo, da que culpa pai e mãe porque não recebeu o suficiente. Ou às vezes desde cedo você aprendeu a ser a salvadora, que quer salvar e resolver todo mundo, incluindo salvar pai e mãe. Porque às vezes a gente olha para a história deles, para tudo que eles viveram, e tem pena. Eu desde criança eu escuto uma frase que diz, é pecado ter pena. E eu pensava, como assim, né? Ter pena é diferente de ter compaixão. E às vezes do lugar de salvador a gente tem pena das pessoas. E a gente quer salvar ela daquele destino. E é um vigiar e orar o tempo todo. Um vigiar e orar o tempo todo. Porque a salvadora que vive em mim, né? Eu falo por mim, Simone, vira e mexe ela aparece. Vira e mexe ela aparece. E aí talvez desse lugar, né, que você não esteja nem salvadora, nem vítima, ou às vezes você está vivendo em lugares diferentes, essas personas, você passa a ser a agressora, né? Aquela que quer consertar todo mundo. E tem tanta vontade de salvar, às vezes, que agride. Já passa para esse lugar de agressora. De quer salvar, quer mudar a todo custo. Sabe aquela pessoa que está sempre dando lição de moral? Está sempre dando lição de moral. Ela passa a ser a agressora. E, gente, essa é a tríade do fracasso. É a tríade da escassez. E você vai conseguir romper com a escassez na sua vida quando você sentar de fato na sua cadeira. E aí, minhas alunas que estão aqui, ó, no dia da nossa aula, nós vamos olhar, né, a aula lá da escola, nós vamos olhar bem profundamente para essa tríade. E mais do que olhar, né, nós vamos sentar na cadeira do nosso lugar. Voltar pro nosso lugar. E é uma dança, viu, gente? Vira e mexe, de fato. A gente quer ir lá pra vítima. Vira e mexe, a gente vai lá pra agressora. Vira e mexe, você vai lá pra salvadora. Só que, depois que a gente vê, não tem como desver.
A gente percebe quando a gente está entrando no lugar da vítima. A gente sabe quando está entrando no lugar da agressora. A gente sabe quando a gente está querendo salvar. E para mim é um vigiar e orar, porque vira e mexe eu quero salvar minhas alunas. Eu quero que elas se enxerguem da forma que eu as enxergo. E aí eu preciso entender que cada ser humano ele tem o seu tempo. Seja bem-vinda, Estela. Cada ser humano ele tem a sua jornada. E que o meu papel enquanto mentor é mostrar o caminho, né? Mas eu não posso trilhar o caminho que é do outro. E se você fizer isso na sua vida, você vai ver quanto isso vai trazer paz. O quanto vai ser leve estar no seu lugar. O quanto isso vai mudar os seus relacionamentos. O quanto isso vai mudar a sua postura diante da vida das pessoas. E o quanto isso vai te trazer liberdade. Porque uma das coisas que eu observo, né, a gente se ocupa da vida do outro, porque inconscientemente a gente faz pelo outro esperando reconhecimento, esperando que o outro me veja, esperando que o outro me aplauda. E talvez essa espera vem da projeção que você traz do que você esperava do papai e da mamãe. É uma projeção. E aí você paga uma conta muito alta. Porque a conta ela é alta. É pesado esses lugares. Você paga na sua vida. Você paga na sua vida financeira. Você paga essa conta nos seus relacionamentos, na sua saúde. Quantas vezes eu engordei, gente? Ontem eu tava fazendo uma sequência de stories e lembrei quantas vezes eu engordei. Engordava, emagrecia. Engordava, emagrecia. Engordava para quê? Para carregar o peso. Porque inconscientemente a gente tem que ter um corpo grande, robusto, para carregar todo mundo nas costas. Então a salvadora, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela vai ter problema de peso. Porque ela quer salvar todo mundo projetando receber amor, receber atenção. E aí ela não recebe. E aí logo ela já vai para esse lugar de vítima, daquela que eu fiz tudo pelo outro. Já viu relacionamento assim? Relacionamento que termina? Eu fiz tudo, não dá para entender, né? Geralmente aqui a gente escuta assim, não dá para entender. A fulana fazia tudo pelo marido dela e ele foi embora. E ele traiu. E aí a gente entra num lugar ainda mais profundo, que faz com que você viva na escassez. É o não saber receber. Uma criança que aprendeu que era amada quando era vista, ela não sabe receber. Que ela é boa quando ela trabalhava, quando ela fazia. Não sabe receber. E aí vai para a vida de adulta dessa forma. Sem saber receber. Travando o fluxo financeiro. Travando o fluxo do relacionamento. Projetando no marido o que faltou lá na infância. Esperando que o relacionamento, que os clientes supram um buraco que é pessoal, que é uma projeção lá da infância. Lá da infância. E aí tudo isso faz com que você, assim como eu fui a vida inteira, e me digam se está fazendo sentido aí,
Construa uma narrativa distorcida de você mesmo. Faz com que você confirme a crença de que nasceu para sofrer. De que quanto mais trabalha, menos retorno. Faz você alimentar a narrativa dentro de você e repetir isso ao longo da vida, isso não vai te levar a lugar nenhum. Quantas vezes eu escuto, meu pai não me apoiou quando eu precisava, eu nunca tive oportunidades, minha mãe não me apoiava quando eu queria, minha mãe era indisponível emocionalmente. Nem é tão chique assim que elas falam, né? Indisponível emocionalmente. Eu já trouxe o termo técnico. Minha mãe não me dava atenção. Eu não era a filha preferida dela. A filha preferida dela era a fulana. E aí quando você conversa com a fulana também não se sentia a filha preferida. E isso são narrativas que a gente vai alimentando dentro de nós, que nos levam para esse lugar de escassez, de fracasso, de dor. E eu sei que isso não é um tema gostoso de se ouvir, né? Pleno horário de almoço não é um tema gostoso de se ouvir. Não é gostoso de admitir que as dificuldades que eu vivo hoje, porque para mim doeu muito, entender que as dificuldades que eu estava vivendo é porque em alguns lugares eu me colocava como vítima. E se você não cura isso, você vai projetar isso em todos os lugares que você tiver. Nos seus mentores. Você vai projetar isso nas outras pessoas. Oi, Tiana, seja bem-vinda. Essa falta, essa insegurança que te acompanhava desde a infância, às vezes desde o útero da mãe, você projeta no outro. Seja bem-vinda, Francisca. E desse lugar, gente, não há crescimento. Você só vai ficar andando, dentro desse triângulo. Enquanto você não tomar consciência, você vai repetir os padrões de dor na sua vida financeira, na sua vida amorosa e vai achar que é seu destino. Vai achar que é seu destino. Vai achar que ainda te falta mais um curso, mais um livro, mais um certificado. E é um buraco sem fim. Vai descontar na comida. A falta de segurança emocional. Vai criar crenças negativas em relação ao dinheiro. Se eu perguntar para você qual é a visão que você tem sobre dinheiro, o que você ouvia sobre dinheiro, você sabe me dizer? Você se lembra? Se eu te perguntar como eram os relacionamentos das pessoas mais próximas, como é o relacionamento amoroso das suas tias, das suas primas, elas são felizes, elas são realizadas. Porque na maioria das vezes nós mulheres aprendemos que a gente não pode ter tudo na vida. E se eu tenho um bom relacionamento, logo eu arrumo um jeito de não fazer dinheiro. E se você faz dinheiro, logo você arruma um jeito de ficar mal com o marido. Porque aprendeu que não pode ter tudo. Mas a boa notícia, né, de tudo isso que eu falei com vocês é que você aprendeu dessa forma. Foi uma programação que você recebeu, que você aprendeu, que está gravado em você, mas não precisa ser assim. Eu tive uma fase da minha vida que eu não tinha sonhos, gente. As minhas alunas sabem que hoje a bússola da nossa alma
É os sonhos. Eu vou alcançar o quê a mais se eu não me sinto merecedora? Não me sinto merecedora nem de sonhar. Porque foi isso que eu vi, tava querendo demais. Você tá querendo demais, menina. Você é muito pra frente. Vai pro seu lugar. E aí, ao longo de tudo isso, né, de todas as formações que eu fiz, de tudo que eu venho estudando sobre comportamento humano, sobre neurociência, de funcionamento mesmo biológico, neurológico do corpo, você pode sim mudar esse padrão. Você pode sim romper com esse padrão de escassez. Porque a escassez é a forma como você foi treinada a ser. E aí, como eu mudo isso, Simone? Como eu mudo isso? Como que eu posso ter clareza na minha vida? Como eu posso sentar na minha cadeira? Como eu posso ter constância nos meus projetos, olhar para os meus sonhos, ser determinada, ter constância? Olhando para você mesmo. Estando em ambiente que te instigue o mais. Eu não sei se o João Emanuel tá aqui, mas eu vou ter que contar o exemplo dele. Porque é totalmente necessário na nossa vida de adulto. E ele falou assim, mãe, depois eu conto total pra vocês lá na escola. Ele falou, mãe, eu achei que eu era o mais inteligente da minha sala, mas eu não era, viu? E aí eu trouxe pra ele assim, meu filho, esteja em lugares onde você não seja o melhor. Porque se você está num ambiente onde pessoas faturam mais que você, onde pessoas têm relacionamentos harmoniosos, saudáveis, onde as pessoas cuidam da saúde, você é o próximo. E isso vai te puxar para cima. Agora, se você é a melhor do seu grupo, né, a que tem um relacionamento melhor, não é dos seus sonhos, mas é o que tá melhorzinho. É a que tá com a situação financeira melhorzinha do grupo. Você não vai crescer. Até pelo contrário. Lembra que o ambiente molda as células? O que você ouve das pessoas constrói a sua verdade. Se você está nesses ambientes com essas pessoas, a tendência é que você sinta culpa de estar melhor que elas. Melhor que elas, né? Teoricamente. Culpa. E aí você acaba, como eu brinco aqui com os meus filhos, procurando chifre na cabeça de cavalo. Procurando sarna para se coçar. Vendo problema onde não tem. E vai estagnar, não vai crescer. É como se a gente estivesse aqui, ó, dentro de uma bolha. Então você enxerga o que tá aqui, ó, dentro dessa bolha. Para você ir além, você precisa ir para o próximo nível. E o próximo nível exige de você um conhecimento, uma competência que talvez você não tenha. Mas que você pode desenvolver se você estiver no lugar certo. A maioria das minhas alunas, elas são empreendedoras, né? Elas têm empresas delas. E aí, a média do Brasil é que as empresas, elas quebrem em menos de 2 anos. Por quê? Não sei vocês, mas para mim, segurança
significava ter um trabalho de carteira assinada. Isso era segurança. E eu bati cabeça com a minha empresa, assim, anos. Eu falo que a minha empresa tem 15 anos, né? Passou dos 10 anos pela graça e misericórdia de Deus, porque não era por competência de administração minha, não. Não era por habilidade e competência, não. É pela graça e misericórdia de Deus. Então, por que as empresas quebram em menos de 2 anos? Porque a gente não aprendeu. Não aprendeu a olhar para o dinheiro. Muitas vezes a gente aprendeu a empurrar a poeira, o problema para debaixo do tapete. Fingir que ele não existiu por conta de uma carência emocional, que a gente tem medo de se posicionar. Porque assumir as rédeas da sua vida, romper com a escassez, muitas vezes vai ter que dizer não. E se eu estou emocionalmente ferida, e se eu projeto no outro algo que me falta, se eu tenho medo, no fundo, se você tem medo, no fundo, de se sentir rejeitado, você não vai saber dizer não. Não vai. E aí, quanto mais consciência, quanto mais você sabe sobre algo, eu brinco que quanto mais você vê, não tem como desver, mais liberdade você tem de escolher. De escolher. E aí depois, talvez você vá percebendo que o problema nunca foi o dinheiro. Que o problema não era o outro. Que o problema nunca foi o dinheiro. Só que enquanto você continuar repetindo esses mesmos padrões, os resultados serão sempre os mesmos. Pensa numa semente lançada na terra. Você lança a semente na terra, você planta. Se você lançou feijão, vai nascer feijão. Se você lançou arroz, vai nascer arroz. Se lançou milho, vai nascer milho. Não tem como colher abundância e prosperidade num campo de escassez. Se você planta todos os dias escassez, se você planta todos os dias medo, se você vive movida pela falta de merecimento, pela falta de poder pessoal, pela culpa, pela dependência emocional, pelos padrões de lealdades invisíveis que você vai repetindo sem saber. É isso que você vai colher. E a prosperidade, ela começa quando você tem coragem de romper. A coragem de romper com esses padrões. A coragem de investir em si mesmo. Eu sempre falo que tudo que a gente coloca atenção, ele expande. Então, se eu coloco atenção nas dívidas, elas crescem. Elas expandem ainda mais. Aonde está o seu coração, aí está a sua atenção. Se eu coloco a atenção nos problemas, na carência, na falta, é mais falta que vai colher. E aí, mesmo com medo, a mulher que toma a decisão de sair da tríade da escassez, parar de viver nesse triângulo aí e construir, né, uma jornada diferente, é a mulher que decidiu. É a mulher que decide. E essa decisão só é possível quando ela assume o lugar de adulta. Porque a criança não se relaciona, a criança emocional não faz dinheiro. E às vezes, assim como eu vi, sabe? Eu tava vivendo ali no corpo de 36, 37 anos. Mas quem dirigia a minha vida era a dor daquela Simoninha lá de 5, 6 anos que se sentia sozinha. E o que está direcionando a sua vida hoje? É a adulta? Ou é a dor da sua infância?
ou é a dor da sua criança? E tudo isso que eu vivi, não foi em vão. Sabe quando você olha para o sofrimento e vê que ele não foi em vão? Não foi em vão as dificuldades financeiras, não foi em vão a depressão, não foi em vão. E a escola nasceu desse lugar, né? A minha escola nasceu desse lugar, né? Para criar esse ambiente seguro de crescimento, para olhar para essas dores que você nem sabe que carrega, mas que estão aí direcionando a sua vida, para mudar a sua relação com o dinheiro. Porque a relação sua com o dinheiro está intimamente ligado à forma como você se enxerga. Se você está ou não nessa tríade da escassez. Se você está vivendo ou não essa tríade da escassez. E só você pode decidir mudar ou não. São dois caminhos. Assumir o protagonismo da própria história, as rédeas da própria vida. Ou seguir igual a música, né? Deixa a vida me levar. Mas eu posso te afirmar que não foi para isso que Deus te criou. E as minhas alunas que estão aqui, depois vocês falam se tá fazendo sentido aí para vocês, tá? Se a escola tá fazendo sentido. Porque uma das coisas que eu vi ao longo dessa jornada é que a gente não nasceu só para levantar da cama correndo, desesperada, correndo com pressa, pagar boleto, trabalhar igual uma doida, ficar preocupado com as contas. Não existe crescimento desse lugar. E lembra, né, que muitas vezes o que a gente chama de destino é apenas uma repetição de padrão de dor. E só há uma forma de mudar. Tomando a decisão de olhar para esses padrões e romper. E romper com todos eles. Me digam aqui, mulheres, se tá fazendo sentido isso para vocês ou se tá confuso. Não entendi, Simone, fala de novo. Ou entendi e tô aqui chocada. Tô tentando fazer digestão do que eu ouvi. Me fala que isso tá fazendo sentido para vocês ou não. E as mulheres da escola, no dia da aula, a gente vai aprofundar mais especificamente nessa tríade. E muito mais do que aprofundar é fazer exercícios bem práticos para sair desse lugar. Que talvez o que você precisa para prosperar em todos os sentidos da vida, relacionamento, dinheiro, não é mais uma estratégia. Ela começa quando você para de repetir, né, os mesmos padrões de dor. E quando você assume as rédeas da sua vida e toma a decisão de construir a própria história. Não mais com base no que você viveu. Sabe, trocar o drive? Eu sou da época do disquete, né? Outro dia eu brinquei com a minha filha que quem trabalhou com máquina de escrever não tem medo de nada. Então eu sou da época do disquete, da máquina de escrever, da internet de escada, da época que a gente tinha que fazer curso de datilografia. Então, eu brinco que a gente não tem medo de nada, né? Quem viveu essa época, né? Muitos aqui trabalharam na roça, assim como eu. Né? Se não trabalhou, viu o pai e a mãe trabalhando. E a gente sabe, a gente entende, se for fazer um olhar para trás, né? E olhar para tudo que a gente viveu, foi muita dor, foi muita falta, né? Foi muito medo. Mas até quando eu vou escolher carregar essa dor?
É sobre isso, mulheres. Que bom que fez sentido aí pra vocês. Pode colocar aqui que eu vou ler, tá? Vou ler os comentários. Coloque aqui. Se tiver alguma pergunta, façam. É um orar e vigiar, sim, constante. Por isso que a escola nasceu por isso, Tatiana, sabe por quê? Os dias que eu tava caída, né, a gente precisa de ambientes que nos puxem pra cima. Porque quando você tá lá vibrando no medo, na vergonha, acontece alguma coisa, porque as pessoas que estão ao seu redor, elas lembram da sua antiga versão. Elas conhecem o seu antigo eu. Aquele eu que não sabia dizer não. E automaticamente, quando você passa a dizer não, quando você passa a priorizar a sua vida, a sua família, você já não é tão bem vista com os mesmos olhos. E aí vem o medo de ficar sozinha, vem a culpa de fazer diferente. E aí muitas vezes vem a vergonha, vem o questionamento, será que é isso mesmo pra mim? Será que é pra mim mesmo? Será que realmente eu não tô querendo demais? E aí quando a gente tá num grupo olhando pra vida, pro crescimento, fica mais leve essa jornada. Fica muito mais leve, porque o ambiente de crescimento, ele te instiga a crescer. Ele te motiva. Às vezes é uma chave num áudio, às vezes é uma chave, né, numa aula, que traz o sentido para que você entre e arrume aquele cômodo da casa. Ó, o bicho da prosperidade tá aqui, ó. Aqui. Aí. Eu brinco que ela só aparece, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ainda bem que ela não morde, que se morder está no sal. Ela só aparece quando o assunto é de prosperidade. Quando o assunto é de crescimento, é de prosperidade, é de mudança. E é um vigiar e orar. E aí, quando a gente está num ambiente de crescimento, quando a gente cogita cair, alguém vai lá e traz um exemplo e a gente vai e levanta. É sobre isso. E aí, como eu ensinei para as minhas mulheres essa semana na aula, né, nós aprendemos a aumentar a nossa vibração. Sair desse lugar da vítima. Sair desse lugar do medo. Da falta. Porque é mais disso que você vai atrair para sua vida. É simples assim. Mais medo, mais falta, mais dor. É sempre assim. Bora encerrar essa live que parece que não, já tem 1 hora aqui. Eu adoro falar. Essa semana nós ficamos 2 horas falando lá na aula. Foi mais de 2 horas um pouquinho. Porque esse é um tema que mudou a minha vida, gente. Mudou a minha vida. Então eu tenho muito prazer de falar. Tenho muita alegria de falar. Espero que algo tenha feito aí sentido no seu coração. Quem sentir de seguir aqui na escola vai ser um prazer imenso. Me manda um direct que eu te falo como, né? Quais são os próximos passos. Cozinha arrumada, né, Tatiana? Enquanto vai me escutando aqui. É sobre isso. Obrigada, mulheres. Muito obrigada pela confiança. As lives, elas sempre ficam só 24 horas aqui. Então, se quiser enviar para alguma amiga, esteja à vontade. Quinta-feira que vem estaremos juntas novamente, com a graça de Deus, né, para que a gente possa crescer cada vez mais, trazer consciência, né. Muito obrigada pela decisão de vocês de passarem essa 1 hora aqui comigo, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe infinitamente a sua vida
que Ele te guie em todos os seus passos, em todas as suas decisões, né? Que você se sinta aí filha amada dele, né? Que Ele te criou para abundância, para prosperidade, para vida e vida em abundância. Muitos beijos, Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau.